Vamos falar também do ativismo judicial e dos excessos do STF, mas antes disso, muitas das acusações contra a Lava Jato vieram especialmente dos partidos na época no poder e de algumas empresas dizendo que a Lava Jato tinha que investigar corrupção, etc., mas não tinha que destruir as empresas, as grandes empresas de engenharia brasileiras que atuavam mundo afora, e de fato elas atuavam mundo afora, mesmo se com casos de corrupção, como por exemplo no Peru, onde vários presidentes acabaram presos ou até se suicidaram por causa de quando foram descobertos casos de corrupção. Vocês acham que, agora 10 anos depois, poderia ter sido feito algo diferente, poderia ter sido feito algo um pouco mais cirúrgico, claro, sempre com a visão ex post, né? Mas tinha um jeito de culpabilizar, ou melhor, de condenar, né, de responsabilizar os culpados, os corruptores e salvar a engenharia brasileira, ou era algo tão entrelaçado que era impossível separar a liderança dessas empresas das próprias empresas? Cara, algumas pessoas tentam colocar a culpa na Lava Jato do decréscimo do setor de infraestrutura ali em 2015, 2016, 2017, o que é uma balela. Basta você olhar para as contas públicas brasileiras. O que aconteceu, na verdade, foi uma queda abrupta do investimento do Brasil em infraestrutura. Por quê? Porque você teve uma crise fiscal enorme debaixo do governo Dilma. Vamos lembrar que debaixo do governo Dilma, comparado com o governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro, com guerra na Ucrânia e com ainda a pandemia de Covid, ele cresceu 5 vezes mais do que o primeiro governo Dilma, em termos de PIB, e cresceu 15 vezes mais do que o segundo governo Dilma. O governo Dilma conduziu o Brasil para um buraco, não tinha mais dinheiro para investir em infraestrutura. Como consequência, essas empreiteiras que tinham a maior parte dos seus governos alavancados, a maior parte dos seus contratos alavancados no setor público, essas empresas definharam. Agora, se você tivesse mantido os investimentos, o que ia acontecer ia ser uma natural substituição por algumas empreiteiras por outras, ou ainda a manutenção da atividade daquelas empreiteiras, mesmo aquelas sendo investigadas. Porque a Lava Jato usou sim os instrumentos para manter vivas as empreiteiras. Quais foram os instrumentos? Os acordos de leniência. Nós fizemos acordos de leniência que as empresas voluntariamente assinaram, pagaram dentro da capacidade de pagamento delas. Inclusive, no caso da Odebrecht, teve todo um cálculo de capacidade de pagamento feito pelo governo dos Estados Unidos em relação ao Odebrecht, que foi tomado em conta, e os cálculos que nós fizemos sempre foram referendados pela Controladoria Geral da União. Ou seja, teve um trabalho técnico, teve o uso de instrumentos necessários para manter a economia, o aprendizado, os recursos humanos qualificados, a engenharia de produção. Agora, o que houve, vamos reconhecer, foi uma queda abrupta dos investimentos em infraestrutura feitas no governo Dilma em razão da crise econômica. Ou seja, acabou o dinheiro, então as empresas também vieram algo abaixo, né? Isso, e se você olhar agora a revista O Empreiteiro, agora as últimas edições, eles fizeram um comparativo entre como estavam as empreiteiras lá atrás e como estão as empreiteiras agora. Se você olhar na primeira e segunda posição ali, ainda está a própria Odebrecht e está Andrade Gutierrez. Ou seja, a Lava Jato ela não acabou com o setor de construção. E você vê algo que é saudável, que foi uma renovação de algumas empreiteiras que não estavam ali e passaram a aparecer. Você precisa tornar esse mercado mais saudável. Senão, o que a gente vai fazer é aplicar a máxima do rouba mais faz da política, que é uma máxima perniciosa, que nos conduz do mal ao pior, e aplicar isso para a realidade do mundo econômico, das empresas e empreiteiras. O que a gente precisa é sanear esse ambiente para que a gente retire a âncora do nosso subdesenvolvimento, que é aquele extrativismo e o capitalismo de compadrio. Pois é, falando em sanear o ambiente de negócios, uma das heranças positivas da Lava Jato foi a tentativa de criar barreiras contra eventuais repetições de casos de corrupção tão gigantescos e tão presentes, tão permeantes em todos os setores econômicos. Uma delas foi a lei das estatais, outra foi a mudança do Estatuto da Petrobras, entre outras coisas. O que você acha hoje, após 10 anos, o Brasil tem os anticorpos institucionais e legais adequados para lutar contra a corrupção ou está tendo um desmonte também nessas inovações, nessas mudanças, nessas novidades benéficas, como por exemplo a decisão do ex-ministro Lewandowski e agora ministro da Justiça, de suspender trechos da lei das estatais. Como é que está na sua visão isso? Esses anticorpos ainda existem ou estão aos poucos sendo desmontados? Nós vemos, Carlos, um desmonte de 3 ordens. Em primeiro lugar, nós vemos a anulação das condenações. Em segundo lugar, nós vemos uma destruição dos instrumentos de combate à corrupção.
como prisão em segunda instância, a competência da Justiça Federal, as regras de colaboração premiada que foram alteradas, as regras de prisão preventiva que foram alteradas, a derrubada da lei das estatais, a mexida na lei de improbidade administrativa, que numa alteração, numa canetada do Congresso, derrubou 30 ações que buscavam mais de 40 bilhões de reais, a maioria dos partidos políticos que nos roubaram. Nós vimos, então, em segundo lugar, como eu dizia, uma destruição dos instrumentos de combate à corrupção. Em terceiro lugar, a gente vê a perseguição dos agentes públicos que combateram a corrupção no Brasil. A perseguição das pessoas, das famílias. Eu estou com o meu patrimônio, a minha vida ameaçado por procedimentos que eles criam, inclusive declarados ilegais pela Justiça de primeira instância, técnica, concursada, que diz que são perseguição política com todas as letras, que diz indícios de quebra de impessoalidade, que existem manifestas de evidentes ilegalidades, segundo a Justiça de primeira instância. O problema é quando nossos casos chegam ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, e nós vemos uma perseguição política e judicial absurda aos agentes públicos que combateram a corrupção no Brasil. E de um modo que isso gera uma consequência gravíssima, que é o fato de que ninguém mais vai ousar enfrentar no Brasil os donos do poder. Veja que agora, nos 10 anos da Lava Jato, vocês não vão ver um procurador na ativa e um juiz dando entrevista. Por quê? Por medo. Você não vai ver uma operação acontecendo contra a corrupção com 5 fases. A Lava Jato teve 79 fases. A gente não tem operação Sbrebels, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, porque você não tem mais combate à corrupção como existia, por conta de todos esses fatores. São manifestações de um desmonte do combate à corrupção que, infelizmente, a gente vê hoje acontecendo no Brasil. E, ao mesmo tempo, nós vemos a consequência disso já acontecendo na prática. Com o desmonte das leis estatais, que foi feita para evitar o apadrinhamento político nas estatais, a gente vê hoje, e você me perguntou sobre dano à economia, dano às empresas, olha, dano à empresa e dano à economia, o que o Lula está fazendo. Depois de derrubar a lei das estatais, eles foram capazes de gerar um prejuízo de 50 bilhões de reais de valor de mercado para a Petrobras em um dia. Eles foram capazes agora de estar interferindo politicamente na nomeação do presidente da Vale, a ponto de um conselheiro sair com uma Vale perdendo o valor de mercado, não só por esse fator, mas também por esse fator, de 50 bilhões de reais. Então nós vemos sim um desmonte da institucionalidade, da governança. Veja que o Prates da Petrobras falou que o setor de compliance dentro da empresa era um entulho da Lava Jato. Que é isso? Basta ver as grandes empresas privadas como avançaram para estabelecer critérios de governança, de compliance e programas de integridade. Nós vemos então um desmonte do que aconteceu. E o que fica disso? O que fica é a nossa consciência do problema, o diagnóstico, fica a nossa consciência de que é possível enfrentar e vencer esse problema. Agora, nós precisamos construir o caminho para isso, que envolve escolher um presidente da República que indique ministros do Supremo Tribunal Federal comprometidos com o combate à corrupção, que sejam técnicos, sejam qualificados e que não sejam simplesmente escolhidos porque foram advogados do PT, porque foram advogados do mandatário da ocasião, mas ministros que vão se posicionar para combater de fato a corrupção como ela nunca foi combatida no Brasil, fora da Lava Jato, e nós precisamos ainda escolher congressistas, senadores, deputados comprometidos em montar um sistema de governança, como a da lei das estatais. Uma série de outras regras precisam ser avançadas para mudar as regras de prescrição, de nulidade e fechar as brechas por onde sempre escorreu o dinheiro público e sempre escorreram os políticos corruptos de forma impune.